Graça e paz, irmãos. Vamos hoje ter o nosso PG por meio desse vídeo, onde nós vamos estudar a Palavra de Deus. E também vamos ter a oportunidade aí, após o estudo, podemos compartilhar os nossos pedidos de oração, nossos motivos de intercessão. E logo após o estudo, vocês podem colocar no grupo, no WhatsApp, algumas perguntas, algumas colocações, e a gente pode estar interagindo nesse momento no grupo sobre algumas questões sobre o texto, tá bom? A gente vai orar, logo em seguida nós vamos analisar aqui o texto da carta de Judas. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor esteja conosco em todo esse tempo em que tua igreja enfrenta dificuldades para se reunir, mas esperamos, ó Deus, na tua provisão, no teu poder, para que o Senhor faça o que te aprouver, ó Deus, o tempo conforme a tua soberania, para que possamos passar por esses tempos difíceis em que nós, como teu povo, estamos enfrentando. Mas que possamos, ó Deus, ter a nossa fé fortalecida, sermos guardados pelo teu amor, pela tua provisão. E pedimos, ó Deus, que o Senhor derrame sobre nós a tua misericórdia, a tua graça, para podermos novamente termos a alegria e o privilégio de nos reunirmos como teu povo, nos pequenos grupos, na igreja, e estarmos juntos adorando ao Senhor e buscando conhecer mais da tua glória, Senhor. Pedimos que o Senhor, nesta noite, nos ajude a aprender mais da tua palavra, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a conhecer mais dos teus ensinos, e que assim, ó Deus, possamos ser enriquecidos quando meditarmos nesse texto sagrado. Nos abençoa, Deus, os que nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, a carta de Judas, a carta que antecede o livro de Apocalipse, nós já estudamos na última terça, 2ª e 3ª João, e agora nós vamos analisar a carta de Judas, para em seguida entrarmos no texto de Apocalipse. Carta de Judas, o texto começa, verso 1, verso 2, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. A carta, ela contém 25 versículos e ela é organizada da seguinte forma. Os primeiros 2 versículos, nós temos a introdução, nós temos os 2 últimos versículos, a conclusão da carta, e no meio nós temos a estrutura que trata das questões abordadas por Judas. Mais especialmente verso 3 e verso 4, nós temos um pequeno resumo daquilo que vai ser desenvolvido do verso 5 até o verso 23. Então nós temos a introdução, verso 1 e verso 2, e a conclusão, verso 24 e verso 25. Na introdução ele fala que ele serve a Jesus Cristo, ele é o servo de Jesus Cristo, e a sua referência como irmão de Tiago deixa claro que ele é o irmão do Senhor Jesus. É isso que está escrevendo. Escreve a igreja do Senhor, e ele vai mencionando alguns adjetivos, os chamados, os amados e os guardados, como é bem comum no Novo Testamento, a introdução não é apenas uma simples saudação, mas ele já vai pontuando alguns tópicos do que ele vai tratar ao longo da carta. A igreja verdadeira é aquela que é chamada, e os falsos crentes são aqueles que são intrusos, aqueles que entram no meio da assembleia, mas eles não foram chamados por Deus. A igreja do Senhor são aqueles amados de Deus, enquanto que
Aqueles que não servem a Deus, eles são reservados para o juízo, para a condenação, porque eles estão debaixo da ira de Deus. A igreja do Senhor é aquele que está guardado em Jesus Cristo, o nosso Salvador, o que nos protege, o que nos guarda, mas enquanto isso, ele vai desenvolver na carta que os ímpios são aqueles que estão guardados para a condenação eterna. Eles não são guardados em segurança, mas eles são separados para o juízo. O desejo de Judas, no verso 2, é que a misericórdia, a paz e o amor lhe sejam multiplicados. Esses três aspectos estão relacionados com os três termos ditos no verso 1, chamados, amados e guardados. Que o benefício, esses benefícios de sermos chamados, amados e guardados em Deus, eles certamente nos trazem, e é o desejo de Judas que isso seja multiplicado, misericórdia, paz e amor. Se eu sou guardado por Deus, eu tenho paz, eu estou debaixo do seu amor e eu sou alvo da sua misericórdia, né? Mas aí, agora ele começa no verso 3, verso 4, em 2 versículos, ele resumir esses 2 tópicos que serão tratados na carta. O verso 3, ele fala sobre uma convocação. O objetivo da carta é uma exortação para a igreja, para que a igreja seja animada a batalhar pela fé, a lutar pela fé. E o verso 4 nos ensina sobre a característica desses que são os ímpios, os libertinos, aqueles que querem labutar contra a igreja. Primeiro verso 3, ele diz: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A igreja é amada de Deus. Veja, ele está usando os mesmos termos que foram descritos no verso 1. E ele como que diz que estava pronto a escrever sobre a salvação, mas ele sentiu uma necessidade, como um pastor que vê uma dificuldade no rebanho, que vê um problema invadindo no meio da igreja, ele se sente na responsabilidade de escrever para exortar pela fé, a que eles batalhem pela fé. E fé aqui é a doutrina, a verdade em que a igreja defende e crê. E ele detalha isso dizendo que uma vez por todas foi entregue aos santos. A marca da verdadeira doutrina não é aquilo que os falsos mestres vêm argumentando, que a cada momento vai se mudando, vai se trazendo uma nova revelação, um novo ensino, mas é a fé revelada pelo Senhor, a doutrina do Senhor revelada em que nós cremos. Ela foi entregue de uma vez por todas ao povo de Deus, aos santos, aos que foram chamados, aos que foram santificados, aos que são guardados. Esses são os santos. Eles são chamados para batalhar pela fé que foi entregue aos santos. Nós vamos ver que esse verso ele vai ser desenvolvido mais à frente na própria carta. Mas aí ele vai, como é uma sessão em que ele está pontuando os 2 tópicos da carta toda, no verso 4 ele destaca, depois de falar sobre o propósito da carta, uma exortação. E o verso 4 ele vai falar sobre o problema. O problema é que pessoas invadiram a igreja, marcadas
com características totalmente opostas a esses 3 termos do verso 1, dos chamados, os amados e os guardados em Jesus Cristo. O verso 4 diz: pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. O verso 4 trata sobre esses indivíduos e suas características, 3 aspectos são destacados aqui, que serão desenvolvidos ao longo da carta. Primeiro é que eles são condenados. Eles não estão debaixo da proteção do Senhor, eles não são guardados em Jesus Cristo, eles são condenados. Eles são aqueles que não foram chamados, eles se infiltraram no meio da igreja. Veja como ele usa os termos em oposição às marcas da igreja. A igreja é protegida porque ela foi chamada e ela foi salva por Jesus Cristo, mas esses são condenados. Eles adentram o meio do povo de Deus, mas eles são como pessoas que se infiltram, eles não são salvos por Jesus Cristo. Eles não são santos, mas o texto diz que eles são pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Se a primeira marca desse povo é que eles são condenados, a segunda marca é que eles são libertinos. Eles não são caracterizados por uma busca pela santidade, por uma vida em se apartar da imoralidade, mas eles são marcados pela libertinagem. Eles transformam a graça em libertinagem. Eles como que tratam o tema da salvação pela graça como um argumento para viver uma vida imoral, uma vida em que Deus não se preocupa com a santidade de vida, uma vida que é totalmente afastada da lei, da vontade do Senhor, e eles argumentam isso como se isso fosse viver debaixo da graça do Senhor. O terceiro aspecto é que eles negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Eles são marcados pela rebeldia. Eles não se submetem ao Senhor Deus. Eles não se submetem ao Filho de Deus, o soberano Senhor das nossas almas. Então, o verso 3 trata sobre o chamado para batalhar pela fé, e o verso 4 trata sobre o problema em que Judas percebe adentrar a igreja esses ímpios que são caracterizados por esses 3 itens: são condenados, são libertinos e são rebeldes. Perceba o que ele faz agora a partir do verso 5. Ele vai inverter essa estrutura do verso 3 e verso 4. E ele vai do verso 5 até o verso 16. Ele vai desenvolver o verso 4. Quando ele vai pontuar essa característica desses homens, desses ímpios, desses libertinos. E ele vai desenvolver sobre essas três características: condenados, libertinos e rebeldes. E depois, no verso 17 até o verso 23, ele vai voltar para desenvolver o verso 3, quando ele vai chamar a igreja para batalhar pela fé. Primeiro, no verso 5, ele vai começar o primeiro aspecto desses libertinos. Eles são pessoas que não são guardadas por Deus, eles estão separadas para a condenação. Verso 5: embora vocês já estejam cientes de tudo, que uma vez por todas quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Versos 5, 6 e 7 são 3 exemplos em que aqueles que não servem a Deus, não creem no Senhor, eles terminam sendo condenados. O primeiro caso é o caso de
pessoas que estavam no meio do arraial da igreja do Senhor, no contexto do Egito. E Jesus liberta esse povo, tirando da terra do Egito, mas no meio daquele arraial, no meio de pessoas que haviam crentes, haviam também pessoas que não creram no Senhor, que eram incrédulos, e isso se mostrou ao longo da história, quando eles deram evidências da incredulidade deles. Mas o ponto que Judas quer destacar é que o Senhor destruiu depois os que não creram. É assim que ele termina o verso. O final deles é condenação. Eles podem até andar no meio do arraial do povo de Deus, eles podem sair do Egito e ver os milagres de Deus, o mar se abrir, mas eles estão debaixo de condenação. O segundo exemplo é: e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Os anjos que se rebelaram contra o Senhor, eles também são guardados para o juízo do Senhor, para a condenação. Veja que ele está citando exemplos de que a marca daqueles que não permanecem fiéis ao Senhor, eles serão condenados, eles não são guardados. Igualmente, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, ou seguiram outra carne, como nós podemos ler dessa forma no texto original, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. O terceiro exemplo é sobre as cidades que aqui ele especifica, seguiram práticas homossexuais, práticas contrárias ao padrão estabelecido por Deus. Elas foram punidas pelo Senhor, mas o aspecto que Judas quer destacar aqui é que aquele evento, ele é como um exemplo, é como um marco, é como um exemplo do que vai acontecer no dia do juízo, de que Deus ele vai estabelecer condenação para todos aqueles que não creem no seu nome, que não vivem essa fé genuína no seu coração, porque não foram regenerados. A marca desses homens não é a marca da igreja, os santificados, os que são guardados em Cristo Jesus, mas eles são, pela própria imoralidade deles, eles evidenciam que eles são semelhantes àqueles que foram condenados na história. Eles são semelhantes àqueles que foram destruídos pelo Senhor. O evento de Sodoma e Gomorra, ele não deve ser visto como um evento isolado da história da redenção, mas como um anúncio daquilo que vai acontecer com todos aqueles que não creem no Senhor, que não são salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Eles serão condenados no fogo eterno. Aí ele passa ao segundo aspecto, verso 8 ao verso 11. Se no verso 4 ele falou sobre condenação, libertinagem e rebeldia, agora ele inverte um pouco. Depois de falar de condenação, ele vai falar primeiro sobre a rebeldia, para depois falar sobre a libertinagem. Verso 8 ele diz: do mesmo modo também esses, quais sonhadores, quais são como alucinados, eles contaminam a carne, rejeitam a autoridade, insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Ele, verso 8, ele faz um comentário. No verso 9, ele faz uma citação. Verso 10, ele faz novamente um comentário. E o verso 11, ele faz algumas citações. É a estrutura que trabalha sobre esse aspecto da rebeldia dos ímpios.
Eles são como pessoas, no verso 8 diz, alucinadas, sonhadores, porque eles querem viver no meio do arraial de Deus e eles querem viver com essa marca da rebeldia, como se a vida em Deus fosse compatível com a prática da rebeldia. Eles são caracterizados por rejeitar a autoridade, insultar, difamar seres celestiais. Mas aqui no verso 9 ele cita um episódio em que o arcanjo Miguel, em um conflito com o diabo sobre o corpo de Moisés, ele não ousou pronunciar sentença difamatória, ele proferir insultos contra o diabo. Pelo contrário, ele disse: o Senhor repreenda você. Geralmente esse verso ele se torna um verso em que as pessoas começam a pesquisar por que o autor bíblico ele citou uma informação extra bíblica, um diálogo entre Miguel e Satanás, e começam a discorrer sobre isso. Mas me parece que se nós desenvolvermos muito sobre isso, nós vamos nos apartar do fluxo do texto, que é ter esse diálogo como um exemplo para nós de não seguirmos o caminho dos rebeldes. E Miguel, para nós, ele age de um modo que nos é exemplo, e Judas pega um exemplo aqui dos mais extremados para nos ensinar que nós não devemos difamar ou insultar qualquer pessoa, qualquer autoridade estabelecida pelo Senhor. Se nem mesmo um arcanjo Miguel, um ser celestial, ele insultou aquele que é o maior inimigo de Deus, o próprio Satanás, como nós poderíamos insultar qualquer autoridade estabelecida em nossa vida? Ele trata do exemplo aqui de que Satanás, como um ser celestial, ainda que rebelde, ainda que em pecado, ainda que fazendo algo contrário à vontade de Deus, o arcanjo Miguel, ele não o xingou, ele não o insultou, porque ele reconheceu o princípio de autoridade, e por isso ele apenas disse: o Senhor te repreenda. Seguindo esse entendimento do texto, o verso 10 diz: esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam. Veja que esse é o aspecto do texto que ele quer destacar. Nós não devemos difamar autoridades. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais racionais ou como brutos sem razão, como pessoas que não pensam, até nessas coisas se corrompem. Pessoas que agem sem refletir, agem sem bom senso, não usando a sabedoria dada por Deus. E o verso 11 ressalta isso. Depois desse comentário, algumas citações do verso 11, quando diz: ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movido por ganância caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. São 3 citações que são marcadas pela rebelião. É assim que nós precisamos ler a história de Caim e Abel. Caim é aquele que vai adorar conforme os seus próprios termos. Ele vai adorar não conforme a vontade de Deus, mas ele quer estabelecer a sua adoração. Ele se rebela contra Deus. Ele se rebela contra a rejeição do Senhor. Ele não se humilha ao ver a adoração aceita entregue por Abel. Ao invés dele dizer: eu me arrependo e agora eu vou oferecer o sacrifício com sangue, mas ele quer seguir pelo caminho da rebeldia, e ele vai matar o seu irmão, e ele vai viver uma vida, vai construir uma família, um povo daqueles que são os rebeldes contra o Senhor. Balaão é a mesma característica quando ele recebe a revelação do Senhor de que ele
não deveria ir, e ele se mostra uma pessoa totalmente rebelde, aquele que não quer ouvir a vontade de Deus e aquele que quer novamente perguntar para ver se Deus muda a sua opinião. Mais à frente, em Números capítulo 25, a Bíblia diz que Balaão envia as prostitutas, ele envia as prostitutas para mulheres, para Israel ter relações com elas e cair no pecado de prostituição, porque ele se rebela contra a vontade de Deus, ele é movido por ganância, porque ele quer ganhar dinheiro como um falso profeta, ele quer fazer a estratégia de destruir o povo do Senhor, e ainda que Deus havia dito que contra Israel não vale encantamento, Balaão segue nas suas estratégias para destruir o povo do Senhor. Ele é um rebelde. Assim como Corá, ele termina essa lista de 3 exemplos falando sobre Corá, aquele que em Números 16 se levanta contra Moisés e diz: por que vocês são mais santos do que todo o povo? Todo o povo é santo. Ele questiona os levitas, ele questiona a liderança de Moisés, e 250 homens se levantam para também querer ministrar diante do povo contra aquilo que foi estabelecido pelo Senhor. Mas a ira de Deus se levanta e a terra se abre, consome e destrói todos aqueles que se revoltaram, se rebelaram contra o Senhor. Aqui estamos exemplos de pessoas que ao longo da história eles agiram com rebeldia. E Judas está dizendo que essas pessoas que estão no seio da igreja, eles têm as mesmas marcas dessa lista de exemplos do Antigo Testamento. Eles são pessoas que serão condenadas. Eles têm as marcas da rebeldia. E eles são pessoas caracterizadas pela libertinagem. Verso 12 até o verso 16. Esses são como rochas submersas nas festas da fraternidade que vocês fazem. Haviam festas em que a igreja se reunia, havia refeição, a ideia era ter um momento de comunhão entre eles, e Judas descreve eles como que eles são como rochas que estão escondidas no mar. As rochas submersas eram tidas como um grande perigo para os navegadores, porque elas poderiam destruir a embarcação. Elas eram um grande perigo, mas ninguém poderia ver o tamanho do perigo até que elas destruíssem totalmente a embarcação. Esses homens estavam no meio da igreja e eles são descritos como essas pessoas que são perigosas para causar a destruição. Eles são submersas, está escondido o quanto eles são perigosos, até que eles tragam destruição para toda a igreja, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio, sem qualquer recato. Eles são motivo de escândalo, porque eles estão no meio da reunião da igreja e eles não têm qualquer autocontrole, eles são libertinos, eles são imorais, mesmo no meio da reunião da igreja. Aqui o verso 12 vai nos mostrando como esses homens eles estavam ocupando funções de ensino no meio da igreja. Eles são pastores que apacentam a si mesmo. Eles são pessoas que estão no cargo de liderança da igreja, mas eles não estão preocupados com a ovelha, com a comunidade. Eles se preocupam com a própria vida deles. Eles apacentam sua própria vida. Eles são pastores, mas não pastoreiam. E ele começa a usar metáforas aqui de diversas formas. 4 metáforas: as nuvens sem água impelidas pelo vento. Ele vai usar a metáfora das nuvens que são nuvens vazias, nuvens sem águas. Eles são os pastores que não alimentam o rebanho, são como nuvens sem água que são levadas pelo vento.
As metáforas vão desenvolver sobre esse aspecto vazio, de como eles são sem trazer alimento para o rebanho. Depois de uma metáfora das nuvens, do ar, ele vai para uma da terra, são árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. Eles são vazios, eles são como árvores que deveriam dar frutos e não dão frutos. Eles são pastores que deveriam ensinar, mas mesmo como pastores eles não ensinam. As pessoas que trabalhavam na agricultura, quando eles se deparavam com árvores sem frutos, eles arrancavam essa árvore para jogar fora e eles diziam: essa árvore é uma árvore duplamente morta. É uma árvore que já estava morta e agora, pela segunda vez, está sendo morta, ela está sendo arrancada. Porque esses homens, eles eram vazios, eles não ensinavam e não alimentavam a igreja. Agora, uma metáfora do mar, são ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras. Eles são ondas carregadas de sujeiras, ondas bravas, mas que não trazem alimento, não trazem pureza para o coração da igreja. Depois do mar ele vai para o céu, quando ele diz: são estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. As estrelas sem rumo eram estrelas em que não serviam como direção para os navegadores. Os navegadores não deveriam olhar para elas como auxílio para a navegação. Eles eram líderes, mas para os quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Eles são pessoas libertinas, cheias de sujeiras, não servem para ser guias para a igreja. Eles serão condenados, eles terão o mesmo destino de todos os ímpios do Antigo Testamento. E aí ele passa a citar a profecia de Enoque, verso 14, verso 15. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares dos seus santos para exercer juízo contra todos e para convencer os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Novamente a citação, um texto que não se encontra no Antigo Testamento, mas uma informação que aquele que é inspirado por Deus, ele cita essa informação e ela faz parte do texto bíblico de uma profecia que fala sobre o momento em que o Senhor voltaria para exercer juízo contra todos os imorais. E aqui novamente eu falo que o ponto aqui é nós não nos perdermos em buscar informações e nos apartarmos do desenvolvimento do texto. E o argumento de Judas é que já existia uma profecia de que o Senhor iria exercer juízo contra os imorais, por causa das suas obras ímpias, por causa das suas palavras ímpias. Toda a vida imoral, ela vai ter consequências, e ela é a marca daqueles que não reconhecem ao Senhor. O verso 16 diz: esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Eles são abertamente imorais. Eles são marcados por viver as paixões carnais. Eles abrem a boca perante todas as pessoas e eles não se contêm, eles não escondem a imoralidade deles. Eles são aduladores, eles têm motivos carnais, interesseiros. No verso 5 ao verso 16, ele desenvolve sobre essas características desses homens imorais
que é exatamente o problema que está dentro que Judas está vendo adentrar a igreja, e por isso ele convoca o seu povo a batalhar pela fé. Verso 17 até o verso 23. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. A primeira palavra para a igreja lutar pela fé é uma igreja que se lembra do ensino apostólico. É uma igreja que não é marcada pelo abandono das verdades apostólicas. E aqui ele retoma uma colocação lá do verso 3. A fé que foi entregue de uma vez por todas para a igreja. Lembre-se das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos. É olhando para a palavra apostólica, a palavra que não deve ser acrescentada, a palavra que não deve ser mudada, que já anunciava que a igreja deveria vigiar, que a igreja deveria olhar para que nesses dias, nos últimos tempos, que é o período em que a igreja vive, vai surgir mais e mais pessoas que zombam da fé, pessoas que tentam associar a fé com sua vida imoral, vivendo ímpias paixões, que são marcados pela rebeldia, promovem divisões. Isso não deve nos assustar, isso não deve nos apartar do verdadeiro ensino. Nós devemos trazer à memória o ensino bíblico para não nos apartarmos da verdade do Senhor e nos apartarmos do ensino de Deus, de que a igreja do Senhor deve ser marcada pela santidade. Mas um segundo aspecto, a igreja batalha quando ela lembra do ensino apostólico, mas o segundo aspecto é a igreja, ela batalha quando ela busca edificação para a sua própria vida. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Nenhum de nós, meus irmãos, mesmo que entendendo que essas coisas vão surgir no meio da igreja, nenhum de nós está isento de um caminho de corrupção. Batalhar pela fé significa cuidar do nosso próprio coração. A fé foi entregue de uma vez por todas, mas o conselho é, meus amados, edificando-se na fé santíssima, é buscando conhecer a palavra do Senhor, buscando conhecer a verdade de Deus e alimentar o nosso coração nessa verdade, nessa fé que é crida e deve ser arraigada em nosso coração, deve ser vivenciada. Ela é santa, ela é santíssima. Nós devemos cultivar uma vida de oração, devemos zelar pelo nosso coração, zelar pela nossa alma, perseverar no amor, ter paciência, esperar na misericórdia de Deus nos dias difíceis. Esse é o caminho do Senhor Jesus Cristo, o caminho da igreja que está peregrinando e indo para a vida eterna. Precisamos, meus irmãos, certamente cuidar dos nossos próprios corações. O verso 20 e 21 diz para nós olharmos para a nossa própria alma diante desses convites, desses maus exemplos que nos rodeiam, e zelarmos para não sermos corrompidos, porque nós certamente não podemos ficar firmes se não caminharmos na dependência do Senhor. Um outro aspecto, verso 22 e 23, é que a igreja batalha pela fé quando a igreja toma cuidado uns dos outros. O verso 22 diz: e tenham compaixão de alguns que estão na dúvida. Algumas pessoas são abaladas pelo ensino dos falsos mestres, pelos maus exemplos, esses
que são como, eles causam escândalos, eles são rochas submersas. E as pessoas muitas vezes, ao ouvir maus ensinos, elas ficam na dúvida. E aí Judas está convocando a igreja a, com cuidado, com compaixão, ir até essas pessoas mais frágeis, essas que são influenciadas, a nós como que resgatarmos essas pessoas, a tirarmos essas pessoas da dúvida, ao estabelecermos o ensino verdadeiro no coração delas, as antigas doutrinas, a palavra de Deus que foi revelada e não carece de mudança. Mas há um outro grupo: salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até roupa contaminada pela carne. Aqui existem pessoas que estão na dúvida e são frágeis, mas existem outras pessoas que já estão como que no meio do fogo, totalmente imergidas em práticas imorais, em doutrinas das mais estranhas e contrárias à doutrina apostólica. Essas pessoas, elas devem ter um tratamento diferente, elas devem ser como que arrancadas abruptamente, arrebatadas do fogo. Devemos fazer isso com compaixão, com temor, porque nós não somos superiores a essas pessoas. Nós devemos tirar essas pessoas, mas até a roupa, a linguagem da roupa contaminada, é que nós devemos, ao resgatar essas pessoas, não sermos contaminados pelas práticas que essas pessoas estão fazendo ou vivenciando em suas vidas. Nós batalhamos, meus irmãos, pela fé no Senhor, quando nós vigiamos diante dessas atitudes imorais adentrando ao meio da comunidade cristã, quando nós cuidamos do nosso próprio coração e quando nós cuidamos uns dos outros, cuidamos da igreja. E aí a carta, aquilo que foi ensinado, verso 3, verso 4, é desenvolvido ao verso 5 ao verso 23, e agora a conclusão, verso 24 e o 25, nós temos o fechamento da carta com a palavra de adoração ao Senhor. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, que pode apresentá-los diante da sua glória com alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. As verdades que foram ditas no verso 1 e 2, elas são como que mencionadas aqui, porque ainda, meus irmãos, que batalhemos e a exortação seja para seguirmos as nossas responsabilidades e zelarmos pela vida da igreja. É no final da carta em que Judas reconhece o quanto nós somos dependentes de Deus. É Ele, é dele que é o poder, Ele é o poderoso para nos guardar, nos proteger de corrupções. Não é a nossa força, a nossa grandeza, mas é o Senhor, é dele que é a glória, é dele que é o poder, é porque Ele decidiu nos escolher antes da fundação do mundo, nos proteger na nossa caminhada. É por isso que nós seremos apresentados, temos essa esperança que nós seremos apresentados diante dele, preservados como a igreja sem mácula, porque nós fomos purificados pelo Cordeiro. Com grande alegria, não com tristeza, mas chegaremos diante da sua presença, guardados pelo Senhor, pelo Senhor que é poderoso. E assim Judas reconhece a glória de Deus, quando ele diz que a Ele sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade. Ele está apenas fazendo o que a igreja deve fazer, reconhecer aquilo, a grandeza do Senhor, aquilo que é revelado na sua própria palavra. A palavra nos diz, nos ensina sobre a glória de Deus, e nós respondemos à sua revelação reconhecendo que Ele é digno de glória, é Ele que nos protege, é Ele quem tem todo o poder e toda a autoridade. Ainda que homens ímpios adentrem a igreja,
querendo influenciar com práticas imorais. Nós lutamos pela fé, pela preservação da igreja, mas acima de tudo nós adoramos a Deus, reconhecendo que é apenas o Senhor, o seu poder, que nos preserva como igreja pura e sem mácula. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te damos graças pela tua bondade, pela tua provisão, porque nós somos totalmente dependentes, Senhor, do teu poder e da tua glória. De que o Senhor nos proteja, de que o Senhor nos guarde, de que o Senhor, ó Deus, esteja conosco em toda e qualquer situação. É o Senhor quem protege e preserva a igreja pura. É o Senhor que nos guarda para ti mesmo. É o Senhor, ó Deus, que é todo poderoso contra os ímpios, contra os libertinos, contra os rebeldes, contra tantos, ó Deus, que militam para destruir a tua igreja. Mas é o Senhor, ó Deus, que purifica o nosso coração, protege a nossa vida para não seguirmos pelo caminho dos imorais. Nos guarda, Deus, como teu povo, e nos alimenta para vivermos uma vida para a glória do teu santo nome. Isso que nós te oramos, nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós podemos agora colocar alguns pedidos de oração no grupo, se ainda não foi colocado, e nós também podemos nesse momento colocar algumas perguntas, algumas questões que nós tenhamos sobre esse texto, e aí eu vou estar interagindo no grupo do WhatsApp, respondendo alguma dúvida que porventura os irmãos tenham. Deus os abençoe, Deus nos guarde, Deus esteja conosco todo esse tempo. Deus os abençoe, meus irmãos.